Há uma guerra silenciosa sendo travada dentro de você. O campo de batalha é sua mente, e o inimigo mais perigoso não está do lado de fora. Ele já cruzou as muralhas. Ele é uma voz familiar que sussurra nos seus ouvidos nos momentos decisivos. É o frio na espinha antes de você falar em público. É o eco de quem você pensa que é, quando você ousa sonhar maior. É a certeza paralisante de não vai dar certo antes mesmo da primeira tentativa. No último vídeo, aprendemos a nos tornar inatingíveis aos ataques externos. Mas e quando o sabotador mora dentro de casa? E quando o inimigo usa a sua própria voz? Esta não é uma batalha contra um espírito ou uma entidade. É um conflito interno contra uma parte de você que se voltou contra si mesmo. E hoje vamos aprender a identificar, confrontar e finalmente dominar esse inimigo invisível. Agora eu quero que você faça uma pausa honesta e reflita. Quantas vezes, apenas na última semana, você se pegou paralisado por uma crítica interna antes mesmo de agir? Quantas oportunidades foram perdidas não por falta de capacidade, mas por excesso de autossabotagem? Essa voz que mina sua coragem e amplifica seus medos tem um nome e uma origem. E a pergunta mais crucial que você pode se fazer é: quem está realmente no comando da sua vida? A sua consciência, o você que quer evoluir, ou esse piloto automático de críticas e medos que assume o controle nos momentos decisivos? Sua resposta define se você é o arquiteto do seu destino ou um refém em sua própria mente. Carl Gustav Jung, um dos pais da psicologia moderna, chamou essa entidade de a sombra. A sombra não é um monstro sob a cama. É a soma de tudo em nós que foi rejeitado, negado e empurrado para o porão da nossa psique. Nossas inseguranças, nossa raiva não expressa, nossos impulsos que julgamos inaceitáveis. Tudo isso é exilado e forma essa entidade autônoma que age nos bastidores da nossa mente. Os estoicos, de forma brilhante, já haviam identificado esse fenômeno. Eles chamavam de as paixões, esses impulsos irracionais que nos dominam. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Mas e quando esses pensamentos são sequestrados pela sombra? O grande perigo é que, por não integrarmos essa sombra, ela projeta nossos próprios defeitos nos outros. Você já odiou alguém instantaneamente por uma característica que, no fundo, você teme em si mesmo? Essa é a sombra em ação. Ela também nos sabota para nos proteger do fracasso, criando uma zona de conforto que é, na verdade, uma prisão segura. Ela é a autora daquela narrativa interna que nos convence de que não somos bons o suficiente. Sêneca ecoou essa verdade quando disse: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quem é o autor principal dessas tragédias imaginárias, senão o nosso próprio inimigo interno? Mas e se eu te disser que essa força que hoje te sabota pode se tornar sua maior aliada? E se você pudesse não apenas calar essa voz, mas convertê-la, recrutar o sabotador e transformá-lo em um guardião da sua coragem? Imagine recuperar toda a energia mental que é drenada diariamente pela ansiedade e pela autocrítica. O que você faria com esse poder de volta? Nos próximos minutos, você não vai aprender apenas a silenciar esse inimigo. Você vai descobrir a verdadeira razão pela qual ele existe, a técnica de 3 passos inspirada em Jung e no estoicismo, para encarar sua sombra sem medo e, o mais crucial, como transformar a energia negativa da autossabotagem no combustível para uma confiança inabalável. A pergunta que fica é: você está pronto para encarar o que habita nas sombras e reivindicar o controle total da sua mente? Entender a sombra é perceber que, em sua origem, ela não é um monstro. Ela é uma guardiã falha. Uma parte de você que, em algum momento do seu passado, aprendeu que a melhor forma de proteger você era através da crítica, da limitação e do medo. Talvez na infância, uma repreensão por se expor demais fez com que ela aprendesse: é perigoso se destacar. E desde então, ela trabalha para te manter na média, no invisível, onde supostamente você estaria a salvo. Ela é o que os psicólogos chamam de um mecanismo de defesa, que se tornou disfuncional. Sua intenção original era nobre: manter você seguro. Mas o método que ela usa é a autossabotagem. Ela prefere a dor conhecida da estagnação ao risco desconhecido do crescimento. A sombra atua principalmente de 3 formas. Primeiro, como o crítico interno.
É a voz que narra suas falhas em tempo real, que relembra cada erro passado e que minimiza cada conquista. Segundo, como o sabotador ativo. É a força que te convence a procrastinar, a não se preparar adequadamente, a esquecer compromissos importantes. É aquele cansaço súbito que surge quando você precisa trabalhar num projeto pessoal. E terceiro, e mais sorrateiro, como o projetor. É ela quem coloca nos outros as qualidades ou defeitos que você não aceita em si mesmo. O ódio intenso e irracional que você sente por alguém é frequentemente um pedaço da sua própria sombra que você vê refletido no outro e se recusa a reconhecer. Você não odeia a pessoa. Você odeia o que ela representa em você. Negar a sombra não a destrói, apenas a fortalece. É como tentar empurrar uma bola de praia para debaixo d'água. Quanto mais você força, mais ela volta com potência redobrada. A energia psíquica gasta para manter essas partes reprimidas é colossal. É essa a fadiga que você sente sem um motivo físico aparente. O estoicismo nos alerta sobre isso de outra forma. A dicotomia de controle. A única coisa que realmente podemos controlar são nossas próprias opiniões e reações. Mas como controlar o que não se conhece? Como dominar um inimigo que você se recusa a enxergar? Enquanto a sombra permanecer inconsciente, ela vai dirigir a sua vida como um piloto fantasma, e você vai chamar esse caminho de destino. Você atribui ao azar ou à incompetência própria o que é, na verdade, sabotagem interna organizada. Aceitar que a sombra existe é o primeiro e mais corajoso passo. É o momento em que você para de apontar o dedo para o mundo externo e volta o olhar para dentro. É assumir a responsabilidade soberana sobre o seu mundo interior. Esse ato de coragem por si só já começa a desarmar o poder do inimigo invisível. Porque um padrão reconhecido é um padrão que pode ser quebrado. E é aqui que a teoria se transforma em prática. A jornada de reconhecimento nos leva ao momento crucial, o confronto. Mas como confrontar um inimigo que é feito da sua própria essência sem ser destruído por ele? A resposta não está numa batalha, mas num diálogo. E é essa técnica poderosa que você vai dominar no próximo bloco, quando formos da compreensão para a libertação prática. Chegou a hora do confronto. Mas esqueça a ideia de uma luta. A verdadeira técnica é a da observação neutra. Na próxima vez que a voz crítica surgir, em vez de se envolver na discussão ou se afogar na emoção, faça uma coisa simples. Identifique-a. Diga mentalmente: "Ah, esta é a sombra. Esta é a voz do medo se manifestando." Isso cria um espaço entre você e o pensamento. Você não é mais o pensamento. Você é a consciência que o testemunha. É como assistir a um filme de terror sabendo que é apenas ficção. O susto pode até vir, mas você não foge do cinema achando que é real. O budismo Shan tem um ensinamento perfeito para isso. O cavalo desgarrado é a mente comum. O cavalo domesticado é a mente iluminada. A prática é a mesma. Observar os pensamentos selvagens sem se deixar levar por eles. Agora vamos tornar isso tangível. A técnica é personificar sua sombra. Feche os olhos por um momento e imagine essa voz crítica como uma pessoa, uma criatura ou uma figura. Como ela se parece? Qual é o nome dela? Talvez seja um velho rabugento, um sargento severo ou uma sombra difusa. Dê a ela um nome, como o crítico ou o guardião. Esse ato tira o poder da abstração e traz o inimigo para a luz. Quando você pode vê-lo, você pode dialogar com ele. E o diálogo é a chave. Em vez de aceitar passivamente suas críticas, questione-as. Pergunte: qual é o seu verdadeiro objetivo ao me dizer isso? A resposta vinda da intuição muitas vezes será: proteger você do fracasso, da rejeição, da dor. Agora vem a reviravolta. Depois de identificar e personificar, você inicia o diálogo transformador. Agradeça a sombra pela sua intenção de proteção. Sim, agradeça. Diga: obrigado por tentar me proteger. E então proponha um novo acordo. Diga: eu entendo o seu medo, mas a sua estratégia antiga está me impedindo de viver. A partir de hoje, em vez de me paralisar, eu peço que você me alerte com sabedoria. Me ajude a me preparar melhor, em vez de me convencer a não tentar.
Este é o momento mágico onde o sabotador começa sua transformação em aliado. Você não está lutando contra ele. Você está recrutando sua força para um novo propósito. Você está integrando a sombra, como propunha Jung. E se eu te disser que a sua maior insegurança, uma vez integrada, pode se tornar sua maior fonte de poder? Que a pessoa que precisa de aprovação, ao se aceitar, se torna incrivelmente carismática? Que o medo do fracasso, quando abraçado, se transforma em uma coragem inabalável? O estágio final não é a destruição do inimigo, mas a sua transmutação. No próximo e último bloco, você vai descobrir como realizar essa alquimia interior. Como transformar a energia estagnada da autocrítica no combustível vivo da maestria pessoal. Como sair deste campo de batalha não como um sobrevivente cansado, mas como um soberano integrado, pronto para reclamar todo o seu poder. O confronto nos levou até aqui. O momento da transmutação. Integrar a sombra não é destruir uma parte de você, é tornar-se completo. É a coragem de abraçar todos os seus aspectos, a força e a fragilidade, a coragem e o medo. Quando você para de gastar energia lutando contra si mesmo, essa mesma energia se libera para a criação. Aquele medo de ser julgado, uma vez aceito, se transforma em uma autenticidade irresistível. A raiva reprimida, canalizada, torna-se a força para estabelecer limites saudáveis. A persona do bonzinho dá lugar ao poder do verdadeiro. Isso é a alquimia interior, transformar o chumbo da autonegação no ouro da autoaceitação. Você não se torna perfeito, você se torna poderosamente inteiro. Este é o desfecho da guerra silenciosa, uma paz que não é passividade, mas poder em repouso. É o estado do estoico que, tendo domado suas paixões internas, torna-se inabalável ante as tempestades externas. É a mente do sábio que, tendo se reconciliado com sua escuridão, não tem mais nada a temer. Lembre-se da pergunta do início. Quem está no comando? Agora a resposta é clara. Você. Não um você que aniquilou suas partes indesejadas, mas um você expandido que assumiu a liderança de todo o seu reino interior. A sombra não desaparece. Ela agora trabalha para você, trazendo sua força primordial, sua intuição aguçada e sua criatividade oculta. A jornada do autodomínio não é para apagar quem você é, mas para se tornar tudo o que você pode ser. A grande lição que fica é esta: o maior legado oculto que você pode descobrir não está em um livro perdido ou em um segredo milenar. Está dentro de você. É a jornada de voltar para casa, para o seu próprio self. É a coragem de se sentar no trono da sua própria consciência e governar com sabedoria e compaixão. O autoconhecimento não é um destino, é uma prática diária. Cada vez que você observa um impulso, questiona uma crítica ou integra uma emoção, você está afirmando o seu comando. Você está escrevendo a sua própria lenda. A pergunta que importa agora não é quem sou eu, mas quem eu escolho ser a partir de hoje. Se esta jornada para dominar o inimigo interno ressoou em você, se você quer se aprofundar nesse caminho de autodomínio, sabedoria antiga e libertação, então inscreva-se no canal O Legado Oculto e ative o sininho. Aqui, nós não damos respostas fáceis. Nós fornecemos as ferramentas para você forjar a sua própria. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar mais fundo nas técnicas de Jung, na ética estoica e nos ensinamentos budistas para a vida moderna. A jornada continua. E para eu saber que você ficou até o fim e está comprometido com a sua evolução, comente abaixo a palavra integrar. Eu mesmo vou ler os comentários. Lembre-se, o silêncio externo é uma arma. A paz interna, um império. Até a próxima.